Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Vamos começar o vídeo de hoje falando do nosso índice Bovespa, que puxou uma alta de quase 3% na última sexta-feira, galera. E acompanhando o nosso índice Bovespa, Bitcoin e Ethereum também bateram suas máximas históricas. Os bancos também recuperaram parte do seu prejuízo de mais de 42 bilhões, galera. E o Banco do Brasil tá na linha de pênalti, galera. O Banco do Brasil teve que acionar a AGU contra fake news de bolsonaristas. Então vamos lá, se você quer saber tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e geopolítico, deixa aquele like, se inscreve, que assim o YouTube que esse vídeo foi relevante para você, trouxe bastante informações e continua entregando esse vídeo para mais pessoas, galera. Então vamos lá. O presidente do Banco Central americano, ele sinalizou que para os próximos meses vai começar a diminuir a taxa de juros. Isso fez com que o nosso índice Bovespa disparasse quase 3%, tá? Powell sinaliza possível corte de juros, mas alerta risco inflacionário com tarifas de Trump. O que está acontecendo aqui? Se os juros começarem a cair nos Estados Unidos, o Trump tem que também segurar a mão nas tarifas dele também, porque senão acaba o efeito do tarifaço, ele acaba prejudicando esse corte de juros e fazendo com que daí os juros, em vez de cair, comecem a disparar novamente. Só que a produtividade industrial nos Estados Unidos, ela cresceu um pouco. Então assim, se a produtividade começar a crescer de novo, começar a inflar esse mercado de novo, as taxas de juros, elas tendem a começar a subir novamente. Elas não vão começar a crescer novamente. Para as taxas de juros começarem a cair, o mercado ele tem que dar uma estagnada, o mercado tem que travar um pouco. Se o mercado começa a crescer muito, começa a produzir muito, o que acontece? As taxas elas vão começar a disparar também junto. Então assim, nem sempre a produtividade industrial aumentando assim, ela pode ajudar nas taxas de juros também. Nós precisamos também de juros mais baixos, porque senão os insumos começam a ficar mais caros. E tratando-se de uma economia como os Estados Unidos, se a taxa de juros começa a baixar lá, isso reflete no mundo inteiro, no Brasil, no México, no Canadá. Agora vamos falar um pouco sobre o Bitcoin e Ethereum que bateram suas máximas históricas. O Bitcoin chegou a bater seus 124 mil dólares e o Ethereum chegou a bater quase 5 mil dólares, galera. O Ethereum que até pouco tempo atrás havia especulação sobre se ele conseguiria chegar a 4 mil dólares, né? E segundo o CEO da Coinbase, o preço do Bitcoin pode chegar a 1 milhão de dólares até 2030. Cara, a gente está em 2025. Daqui 5 anos, imagina daqui 5 anos o Bitcoin bater 1 milhão de dólares. O que vai ter de gente milionária ficando com criptoativo? O Ethereum teve uma alta de mais de 80%. Se você tivesse investido R$1.000 em Ethereum há 6 meses atrás, hoje você teria R$ 1.623,14. E a mesma simulação com o Bitcoin, você teria apenas R$ 1.129. O que é isso aqui? O Bitcoin ele é a primeira moeda e a moeda mais forte, tá? Tanto que ele é a mais valorizada. Só que, para você que está começando nesse mundo de criptoativo, é necessário estudar um pouco, porque essas criptos menores, de valor mais baixo, elas tendem a crescer muito mais forte do que o Bitcoin. Então, assim, elas podem ter uma alta muito mais forte do que o Bitcoin. Então, se você ver assim, o Ethereum, ele subiu só esse ano, mais de 80% ele se valorizou. E o Bitcoin, ele teve uma valorização de 5,30%. Se você olhar aqui, o Ethereum teve uma valorização de 86% e o Bitcoin de 5,30%. É uma valorização muito grande, uma diferença muito grande. Então, os criptoativos menores, eles tendem a se valorizar mais, eles tendem a ser mais voláteis, né? Bora lá falar dos bancos então? Os nossos bancos estão passando por momentos difíceis, tá, galera? Muita especulação no mercado, o ministro fala um negócio, outro ministro fala outro negócio, e isso acaba atrapalhando os bancos um pouco. Isso não deixa com que os bancos trabalhem, né? Não deixa com que as empresas funcionem. Todo mundo sabe que banco e taxa de juros eles combinam. Quando a taxa de juros está muito alta, para os bancos isso é muito bom. Só que também o banco ele é muito sensível, principalmente a narrativas de poderes legislativos, tá? Na semana passada, os bancos tiveram uma queda e perderam mais de 40 bilhões do seu valor patrimonial. Para ser mais exato, uns 41,8 bilhões, quase 42 bilhões do seu valor patrimonial. Com o posicionamento do Powell, apesar do Trump bater no Powell, o Trump bate no Powell bastante, fala que ele não é americano, que ele tá indo contra o governo dele e tal, o Powell tá segurando a economia mundial, cara. Se tem um herói que não usa a capa, é esse cara. Um posicionamento do Powell em relação à taxa de juros, só falando que a taxa de juros pode vir a cair, já fez com que as taxas de juros em si já começassem a encolher, as bolsas começassem a precificar antecipadamente, porque a bolsa ela trabalha sob especulação, galera.
Então assim, os bancos perderam mais de 40 bilhões no começo da semana. Por que os bancos perderam mais de 40 bilhões? A origem do baque. A queda de valor do mercado dos bancos foi resultado da polêmica que cercou a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que na segunda-feira, dia 18, negou a eficácia automática das leis estrangeiras no Brasil. Galera, o que é isso aqui? O Flávio Dino, ele usou uma cortina de fumaça falando da tragédia de Brumadinho e de Mariana e qual foi a narrativa dele? Que as leis estrangeiras não iriam funcionar no Brasil, ou seja, as leis estrangeiras não têm poder no Brasil. Só que funciona assim. Não são leis estrangeiras que vão funcionar no Brasil, são leis estrangeiras aplicadas em territórios estrangeiros e empresas estrangeiras. Se os bancos quiserem fazer negócio com essas empresas estrangeiras, eles vão ter que se posicionar de alguma forma sobre as leis. Então, assim, não é uma bagunça igual no Brasil. Então, significa o quê? Se você quer fazer negócio comigo, você tem que cumprir algumas regras. E também, galera, vamos ser justos aqui, tá? Nenhum deles, dos ministros, presidentes, estão sendo injustiçados. Eles estão sendo punidos porque eles estão interferindo nos direitos humanos das pessoas. Perseguição política e tal. Então, isso acaba criando uma crise não só no nosso país, mas na economia que a gente está instalada. E para fechar, galera, para fechar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Banco do Brasil. No segundo trimestre desse ano para cá, o Banco do Brasil vem apanhando muito. E o que acontece? Nos últimos dias, o Banco do Brasil foi alvo de crítica de bolsonaristas. O Banco do Brasil, por ele ser uma empresa estatal, ele corre um risco muito grande, um risco político. Só que nem eu falei, o Banco do Brasil, o presidente, o ministro e tal, eles não podem chegar no banco e tirar dinheiro igual foi tirado dos Correios para pagar cachê, igual do Gilberto Gil. Isso eles não conseguem fazer, tá? Eles não conseguem fazer isso. Só que o Banco do Brasil tem uma presidente lá que é de esquerda e tal, e apesar dela se posicionar, falar assim, que apesar do partido político dela, ela iria trabalhar, ia agir como se fosse uma CEO, né, uma presidente do banco, ia trabalhar normal, ela meio que está sendo neutra em todas essas questões da lei Magnitsky, tá? Mas o que pega mesmo no Banco do Brasil não são as sanções em si, até porque eles se posicionaram, cancelaram cartões, deram outros cartões para os ministros, só que os outros cartões também não podem ser utilizados, e assim. Só que o que pega aqui são as especulações. Então, bolsonaristas foram em suas redes sociais e começaram a falar para as pessoas tirarem dinheiro do Banco do Brasil. Só que, entenda uma coisa, se um número determinado de pessoas tirarem todo o seu capital do banco, o banco quebra. Aí você imagina assim, uma estatal, um banco que sempre pagou dividendos ao longo de vários anos, banco de mais de 200 anos, quebrar tipo por falácia, quebrar por, vamos falar assim, eu vou dar razão agora para os ministros e para presidente do Banco do Brasil por ter acionado a AGU. Fake news. Cara, você é contra, você é do partido de direita e é contra o partido de esquerda, ok, bate nos caras em cima de política. Agora não queira prejudicar outras empresas, porque imagina assim, amanhã ou depois o seu presidente entra na presidência, né? Ou vamos falar assim, o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou na presidência. O Bolsonaro vai fazer o que com o Banco do Brasil quebrado? Você tem que entender que a sua vida ela não gira em 4 anos, ô seu deputado. A sua vida não gira em 4 anos. Você vai viver no mínimo aí até uns 80, ou se tiver muita sorte, até uns 90 anos. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês falam, porque isso interfere diretamente nas empresas. Empresas que dão lucro, que tem milhares de pessoas trabalhando, milhares de famílias. Você não tem um funcionário. Atrás de um funcionário tem uma esposa, mais 2 filhos, 3 filhos, tem uma casa. Você entendeu? Então, assim, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam. Não tem que recomendar às pessoas, vendam suas ações, tirem seus dinheiros do banco, porque senão acontece isso aqui, ó. Filas para sacar dinheiro no Banco do Brasil. Aciona a AGU para punir as falácias nas redes sociais. O que é isso aqui? A estatal está ciente de perfis nas redes sociais que promovem pânico na população, induzindo uma corrida por saques nas contas bancárias. Isso aqui, cara, isso aqui é perigoso. Uma pessoa dessa aqui que faz isso aqui, tá? Ela tem que ser punida. Ela tem que ser punida. Uma pessoa dessa aqui ela tem que ser destituída do seu cargo. Eu não sou um cara de esquerda, não sou a favor do que os ministros fazem, não sou
a favor do que o presidente faz. Só que isso aqui está além da política, Isso aqui é querer derrubar a pessoa a todo custo, igual o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro. Só que eu vou falar um negócio para você. Bolsonaro não vai ficar preso até o final do ano. Os ministros já estão voltando atrás, tá? Os próprios ministros já estão voltando atrás, porque assim, a Lei Magnitsky, que está sendo aplicada a eles, vai prejudicar muita gente. Por que você acha que não bloqueou só as contas dos ministros, bloqueou a conta das mulheres e de parentes e estão pesquisando mais contas? Por que você acha? Porque assim, o salário de um ministro é 50 mil reais. Só que tem ministro que tem casa em Miami, acho que apartamento em Miami, de 4 milhões de dólares. Mas de onde que ele ganha esse dinheiro? Tá roubando, tá não sei o quê? Vamos lá. Esses ministros, as suas esposas, têm escritórios de advocacia. Eles são empreendedores, eles têm escritórios de advocacia. Ah, mas são advogados ladrões que roubam para eles mesmos. Não interessa. Mas eles têm outras formas deles ganhar dinheiro. Então, assim, as contas dessas outras pessoas vão ser bloqueadas também. Então, assim, isso é uma pressão. Eles não vão querer isso. E se eles não quiserem isso, eles têm que chegar no acordo. E eles vão chegar no acordo. Só que o que acontece? Isso aqui parece coisa de gente que não sabe o que está falando. Postagens contendo desinformação espalham na internet a existência de sanções estrangeiras contra a instituição financeira. Não existe uma sanção estrangeira contra o Banco do Brasil, nenhum banco no Brasil. Não existe. Os bancos, tudo isso aí é só um burburinho. A Lei Magnitsky, ela vai ser aplicada, ela pode ser aplicada. Os bancos estão se posicionando. Ninguém ainda foi acionado. Só que é o seguinte, quando os bancos forem acionados, aí você vai ficar sabendo, seu deputado. Você vai ficar sabendo quando os bancos forem acionados. E daí vai ser a hora de você falar, tal banco está fazendo isso, tal banco está fazendo aquilo. Mas por enquanto é só especulação. Então vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam, porque do mesmo jeito que os eleitores de esquerda, vocês falam, né, que eles não têm instrução, que não têm estudo, que são isso, que são aquilo, pelo que parece, os que seguem você também. Porque onde já se viu ouvir um deputado falando um burburinho, falando um monte de coisa ali, sair correndo fazer? Onde já se viu isso aí? A nota lembrou que a Lei 7.492 de 1986, que trata de crimes contra o sistema financeiro nacional, pune com multa e pena de 2 a 6 anos de reclusão quem divulga informações falsas e incompletas sobre instituições financeiras. Isso aqui eu gosto. Multa e pena de 2 a 6 anos. Isso aqui eu gosto. Se prender um só por causa disso aqui, acabou. Declarações enganosas ou inverídicas que tenham como objetivo prejudicar a imagem do Banco do Brasil não serão toleradas. O banco tomará todas as medidas legais cabíveis para proteger sua reputação, seus clientes e seus funcionários, ressaltou o BB no comunicado. Você está me entendendo? Existem clientes, existem funcionários. Então assim, galera, vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês estão falando, tá? A instituição enviou um ofício à Advocacia Geral da União, a AGU, que pede a tomada de medidas jurídicas cabíveis. No entanto, a nota do BB não menciona diretamente o documento. Dito tudo isso, então, vamos ver como está a cotação do Banco do Brasil hoje, tá, galera? Vamos lá. O Banco do Brasil está na sua cotação hoje, está em R$ 20,54. Lembrando que agora é exatamente 11h05 da manhã, tá? 11h05 da manhã. O mercado já está aberto. Para você ver, a última atualização foi na sexta-feira, tá? Do site do Investidor 10, e o Banco do Brasil está na sua cotação de R$ 20,54. O posicionamento do Banco Central norte-americano, ele favoreceu muito os bancos, tá? O Banco do Brasil ainda sofre aquela queda de 23%, quase 24%, tá? Tá descontado demais, seu PVP tá de 0,65 e seu Dividend Yield de 9,26, tá, galera? Então assim, o Banco do Brasil ainda está descontado. Quanto a essas falácias, essas mentiras que o pessoal está falando aí, principalmente o pessoal de direita, não vai se concretizar, tá, galera? Provavelmente eles vão ser punidos, essa turma aí, porque isso é uma mentira e o Banco do Brasil não vai quebrar, tá, galera? Como toda estatal sofre em época de eleição com muitos juros e tal, se a gente lembrar,
Lá na época da Dilma, a Eletrobras chegou a cair para R$ 3, quase quebrou a Eletrobras. A Dilma quase quebrou a Eletrobras e depois a Eletrobras foi privatizada e hoje em dia é uma empresa boa e todo mundo que eu conheço assim que tem, né, que opera no setor best, banco, commodity, saneamento, energia, todos eles têm Eletrobras na carteira, gostam da empresa, a empresa paga dividendos e foi uma empresa que quase sumiu da existência na época do governo Dilma, tá? Então assim, galera, se atentem às notícias, tá? Não fiquem alarmados com qualquer coisa que você vê na internet. Procurem fontes confiáveis, tá? Que tragam informações confiáveis, tá, galera? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Consegui falar para você porque o nosso índice Bovespa subiu, Bitcoin e Ethereum dispararam. Expliquei um pouco sobre a queda dos bancos e essa cortina de fumaça que tá rolando no Banco do Brasil aí, falando que o Banco do Brasil vai quebrar para tirar dinheiro. Então, o meu recado final é o quê, galera? Não tirem o dinheiro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil continua sendo uma ótima empresa, continua sendo uma boa empresa pagadora de dividendos. O Banco do Brasil ele está com preço muito atrativo, tá? O seu preço teto foi reajustado para R$ 24, então ele está abaixo um pouco do seu preço teto, tá? Tem outras pessoas que calcularam preço, cada um calcula ali seu preço teto. Tem gente que fala, o Banco do Brasil, meu preço teto é R$ 18. E só que eu quero lembrar uma coisa, tá? Vamos supor que você seja essa pessoa também que calculou seu preço teto e fala assim que seu preço teto é de R$ 18. Eu quero que você entenda uma coisa. Nem toda empresa que cai, que tá barata na bolsa, necessariamente ela tá barata, necessariamente ela é uma oportunidade. E nem toda empresa cara, como o Banco do Brasil, vamos supor que seu preço teto é R$ 18. E o Banco do Brasil tá quase 21. Nem toda empresa cara da Bolsa de Valores deixou de ser uma oportunidade. Então, assim, é um banco bom, sempre pagou dividendos. Até o primeiro trimestre desse ano, estava batendo, acho que chegou a bater R$ 29 e a galera recomendando compra. Então, assim, o problema do Banco do Brasil é o agronegócio e aqueles contratos dele de empréstimo, tá? Tudo isso foi reajustado, tudo isso já está encaminhando para uma melhora no banco, tá? Espero ter sido claro para vocês, tá? E a minha posição em Banco do Brasil, eu resolvo manter minha posição em Banco do Brasil. O BB Seguridade está muito descontado, pagou mais de R$ 4 de dividendos esse ano. É uma boa empresa em oportunidade também, principalmente empresa no setor de seguro. Assim como os bancos vão bem nessa época de taxa de juros alta, as seguradoras também vão muito bem na época de taxa de juros alta, tá, galera? Meu recado era esse para vocês. Deixa aquele like, se inscreve que o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante para você. E outra coisa, assim você me ajuda a espalhar a informação correta. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Valeu, forte abraço, até a próxima.